Olá, meus amigos do Adolfo, tudo bem com vocês aí do sexto ano? Tava morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem que hoje aí nós vamos dar, né, com continuidade do assunto, né, que primeiro lá vocês viram o que é que nós vamos dar na aula, né? Aqui nosso conteúdo que será vôlei, certo? Então hoje aí nós vamos dar continuidade com o assunto voleibol, tá bom? Que vai ser a origem e história do vôlei, certo? Vou deixar para vocês aí, né, que ele está mais logicamente, né? Vou passar para vocês agora a história do vôlei. Aí, certo? Para que vocês vejam como é que foi a história aí, tudo legal, tá bom? Aí quando for na próxima aula, aí a gente fica com uma aula prática, né? E depois a gente vai para as regras do vôlei, certo? Forte abraço para vocês. Vamos lá, vamos começar agora, criançada. Como surgiu a Associação Cristã de Moços, instituição tão importante na criação de diversos esportes comuns no nosso dia a dia? Qual a relação dos soldados norte-americanos com a popularização do voleibol? E por que o vôlei é um dos esportes que mais teve mudança em suas regras desde a sua criação? Descubra as respostas destas perguntas no vídeo de hoje. Para compreender bem como se deu a origem e o processo de popularização do voleibol, é primordial que iniciemos esse vídeo falando sobre a Associação Cristã de Moços. Foi nela que foram criados diversos esportes muito populares no Brasil, como o vôlei, o futsal e o basquete. Mas qual seria a ligação de uma instituição cristã com o surgimento desses esportes? A Associação Cristã de Moços foi criada na Inglaterra durante o período da Revolução Industrial. Nesta época, as condições de vida de grande parte da população operária inglesa era péssima. Muitas pessoas saíram do campo em direção às cidades à procura de empregos, porém não havia moradia para todo mundo. A falta de saneamento básico e higiene também era comum, o que resultava no aparecimento de muitas doenças. Além disso, os operários chegavam a trabalhar 16 horas por dia e tinham um péssimo salário. Esse contexto social fez aumentar a pobreza e a criminalidade. Foi neste cenário que George Williams resolve criar um lugar que acolhesse estes trabalhadores, oferecendo banhos e refeições, mas que tinha como maior objetivo espalhar o protestantismo, uma das divisões do cristianismo. Surge assim a Associação Cristã de Moços, ou ACM. Com o tempo, começou a ser ofertado na ACM aulas de educação física, sendo este o lugar no qual os operários tinham seus raros momentos de lazer e podiam fazer atividades físicas para cuidar da sua saúde. Este fator aproximou a ACM dos donos das fábricas, que estavam interessados em controlar o que os operários faziam no seu tempo livre, já que um operário machucado significaria uma redução na produção, ou seja, menos lucro. Assim, a Associação Cristã de Moços acompanha o processo de industrialização de diversos países, principalmente o dos Estados Unidos. Porém, o perfil dos frequentadores das ACMs norte-americanas era outro, homens de negócios que se associavam à instituição. Em 1891, na ACM da cidade de Springfield, no estado de Massachusetts, Estados Unidos, foi criado o basquetebol pelo professor James Naismith. Este esporte se popularizou rapidamente, ganhando vários adeptos no país. Contudo, os homens de negócios mais velhos, com idade entre 40 e 50 anos, achavam o basquetebol um esporte violento, devido à grande quantidade de contato físico que é característico da modalidade e que acabava ocasionando muitas lesões. Por este motivo, em 1895, o pastor Lawrence Rinder pediu a William George Morgan, diretor da Divisão de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Holyoke, que desenvolvesse um jogo para ser praticado pelos associados de meia-idade dentro dos ginásios. Inspirado no basquetebol e no tênis, esportes já bastante populares entre os norte-americanos, Morgan apresentou, em dezembro de 1895, um jogo de rebater, cujo objetivo era enviar a bola de encontro à quadra adversária por cima da rede, e o nomeou de Mintonnet. Apenas em agosto de 1896, o professor Alfred Halstead sugeriu que o nome do jogo fosse substituído por voleibol, já que a bola permanecia em constante voleio sobre a rede. Quando o voleibol foi criado, não havia número limite de jogadores em cada time, desde que houvesse a mesma quantidade dos dois lados. Os jogadores deveriam realizar um rodízio de modo a garantir a passagem de todos pela zona do saque.
O jogo era disputado em 9 pontos, em uma quadra que media 15 metros e 75 centímetros de comprimento e 7 metros e 625 centímetros de largura. A rede tinha aproximadamente 1 metro e 98 centímetros de altura. Inicialmente, tentou-se jogar voleibol com a bola de basquetebol, que se mostrou muito pesada, e com sua câmara de ar, que era muito leve. Até que Morgan encomendou a um fabricante uma bola de couro, com uma câmara de borracha com medidas semelhantes às que são utilizadas atualmente. Entre os fatores primordiais para a popularização do voleibol ao redor do mundo, os principais são a prática do voleibol nas inúmeras unidades da Associação Cristã de Moços, espalhadas em diversos países, e o fato dos soldados norte-americanos praticarem voleibol em seus momentos de folga durante a Primeira Guerra Mundial, tornando-o conhecido em países europeus, que após a guerra adotaram voleibol em seus clubes e escolas. Na América do Sul, o primeiro país a receber uma partida de voleibol foi o Peru. No Brasil, o voleibol foi jogado pela primeira vez em 1915, no Colégio Marista, no estado de Pernambuco. Com a popularização do voleibol crescendo em todo o mundo, nasce a necessidade de se ter uma instituição que padronizasse a sua prática, fazendo com que ele fosse jogado da mesma forma em todos os continentes. Cria-se então a Federação Internacional de Voleibol, em 1946. No ano seguinte, há mudança no tamanho da quadra de jogo, que passa a medir 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, medida que permanece até os dias atuais. A posição do líbero, jogador que tem como função recepcionar e defender, só surge em 1998. Neste ano também começa a ser testada uma nova forma de contagem de pontos, chamada de Rally Point. Neste sistema, cada disputa de bola vale 1 ponto. Diferente do que ocorria anteriormente, que quem recebia o saque e vencia o rally ganhava vantagem e o direito de sacar, porém não marcava o ponto, o que deixava o jogo muito longo e dificultava transmissões das partidas de voleibol na televisão, gerando menos lucro para os envolvidos neste esporte. Não é exagero afirmar que as mudanças no voleibol tiveram como objetivo deixar um produto mais comercial e adaptado às exigências das emissoras de TV. As transmissões dos jogos de vôlei na televisão foram um dos principais meios para que este esporte se tornasse popular no Brasil, coisa que só ocorreu a partir da década de 70. Para se ter uma ideia do alcance que o voleibol ganhou em nosso país, em 1983 foi registrado o recorde mundial de público no jogo amistoso disputado entre Brasil e o RSS, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 95.887 pessoas comemoraram a vitória da seleção brasileira por 3-1, com a medalha de prata da seleção brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Los Angeles e a posterior medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. O voleibol consolida-se como um dos esportes preferidos do Brasil. Daí em diante, seja no naipe feminino, seja no naipe masculino, não há esporte que mais trouxe medalhas e títulos para o Brasil nos principais eventos esportivos do mundo, como as Olimpíadas e os campeonatos mundiais. Todo esse sucesso fez com que o voleibol brasileiro se tornasse referência mundial, status que é mantido até os dias atuais. Bem, pessoal... Bom, criançada, espero aí que vocês tenham gostado, viu? Então, aí, combinado, tá bom? Próxima semana a gente vai ter uma aula prática. E na outra semana aí vamos ter as regras do vôlei, tá bom? Eu vou baixar o arquivo, mando pra vocês ir acompanhando, certo? Forte abraço. Fique com Deus, hein? Já sabe, se sair de casa, use a máscara, tá bom? Beijão no coração de vocês. Morrendo de saudade, hein?